Olá, gente. Mais um outro vídeo. Desta vez, agora eu vou falar sobre o cangaço lampiônico. Então, eu vou até falar aqui um textozinho que eu li, que é o seguinte, são duas quadras, né? Uns versos, né? Aí diz o seguinte, foi primeiro um chocalho que é roubado por Lampião, depois roubava o gado das fazendas do sertão. Era coisa de menino, de Sulema, Lignão. Crescendo logo o costume, vira homem, não ladrão. Esse texto eu não sei onde eu encontrei, mas ele aparece na literatura, certo? E Sulema era a mãe de Virgulino, porque o Virgulino, desde pequeno, era uma criança, foi uma criança astuta e cresceu dando muito trabalho, levando também os seus familiares à desgraça. Na realidade, que o cangaço foi uma coisa terrível. Bem, mas antes de fazer os vídeos, eu faço o seguinte, eu procuro ler bastante, assistir a vídeos também de vários canais sobre o cangaço. Eu quero sair daquela mesmice, falar sempre, porque Virgulino era brabo, era valente, era herói. Eu não gosto, entre aspas, né? Cada um tem sua linha, mas eu prefiro falar sobre o cangaço abordando a minha abordagem dentro do direito e dentro da psicologia. Já mostrei que eu editei esse livro, publiquei, né? E então, meu trabalho é dentro da área da psicologia, da psicanálise, do direito, da criminologia, que também faz parte, é uma matéria do direito, né? E então, eu procuro assistir a vídeos de diversas pessoas que são realmente, que a gente pode assistir e aprender, são professores, né? Por exemplo, o Rabino Yaviakov, ele é um judeu e ele tem um canal muito bom falando sobre a religião, sobre os judeus, porque os judeus são tão perseguidos, né? O professor Ock, que ele fala sobre a nova geopolítica. Ele faz abordagens também sobre religião, sobre alguns países e outros continentes, sobre o Brasil também. E ele é muito bom, certo? Cassandra Marie, Corporações Veritatis, eu gosto demais, excelente. É uma francesa, né? Que sempre está trabalhando aí as questões do direito das corporações. Leda Negali, quem não conhece Leda Negali, né? Tiago Pavinato, tem o livro dele aqui, que eu gosto de fazer resenha sobre este livro, né? Outra também, A Origem de Israel, né? 1848, Alex de Tocqueville. Davi Robert, ele é até soldado do exército, o cara altamente inteligente, fala vários idiomas, inclusive o hebraico, o grego, né, o francês. O cara é sensacional. Quem quiser pode colocar o canal Davi, finalzinho de David Robert, né? Ele tem assim uma formação espetacular, principalmente na área que eu mais gosto, uma das áreas que eu mais gosto é a psicologia, e ele vai nos conduzindo dentro de suas abordagens a coisas que a gente aprende muito. É muito bom assistir a vídeos e a trabalhos, palestras de pessoas que têm muito a nos oferecer para sair daquela mesmice, conforme eu digo, da história do Virgulino, o Lampião,
aqui, né? No Lampião. Aí você pode me perguntar, por que tudo isso? Porque cada um faz uma abordagem e cada um tem uma maneira de estudar. Por exemplo, quando eu falei em Yaakov exatamente. Ele é um judeu e ele vai falar porque os judeus são tão perseguidos. Aí, por que tem a ver Lampião, o cangaceiro Lampião, com religião? Se nós formos verificar dentro dessa questão de coisas que vêm, gente, desde a Bíblia Sagrada, veja, até isso eu estudo, a Bíblia Sagrada, para entender porque o Yaakov, ele diz que há uma maldição e que essa maldição, ela é cíclica, ela se repete. E então, dentro da história, atualmente estamos tendo problemas com a faixa de Gaza, né? Aí, então, para que vocês entendam, tem o Yaakov, que ele fala sobre isso, as origens de Israel também, e o professor H.O.C. Ock, né? Ele tem esse canal que é muito bom também. Ele vai fazer as abordagens e ele vai falar a questão sociopolítico e trazer o porquê de surgirem determinadas coisas, digamos como o cangaço, aqui nos sertões do Nordeste do Brasil, né? E a gente vai fazendo assim essas ligações, estudando por que o Virgulino, o Lampião, nasceu ali nas Pedreiras, bem pertinho, 50 quilômetros de Vila Bela, atual Serra Talhada, e Nazaré do Pico. O que é que tem a ver? Por que que a gente pode fazer determinados estudos, abordagens, para sair daquela mesmice? Ah, porque eu conversei com ex-cangaceiro. Eu mesmo nunca conversei com ex-cangaceiro. Eu conversei, sim, com ex-volante, né? Mas ex-cangaceiro, não conheci nenhum. Mas através desses vídeos que eu digo, são sempre repetitivos, cada um tem sua linha, e muita gente partiu para estudar justamente essa indumentária de Virgulino, porque ele se vestia assim, que é o caso de aqui, Frederico Pernambucano de Melo, assim, né? Apagando um lampião, né? Ele usava, o Virgulino usava as roupas enfeitadas, né? O estilo dele, que ele criou. Aqui, na verdade, são os desenhos os bordados da Dadá, né? E também eu enveredei para analisar o livro do Tiago Pavinato, né? Porque aqui também ele vai falar sobre a história, né? Até mesmo a história aqui dos tempos anteriores ao cangaceirismo lampiônico, né? Ele vai falar sobre a política, né? As ciências geopolíticas, né? E tudo isso nós podemos verificar, né? Dentro da história do cangaço. É uma história complexa, muita gente se apegou mais ao fato e ganhou muita visibilidade, o Virgulino ganhou muita visibilidade por conta da indumentária, né? Dele, o que ele usava, né? Mas a minha linha também, as minhas abordagens são em relação ao comportamento, à personalidade do Virgulino. Por que que o Virgulino entrou para o cangaço? Então, eu fiz um estudo, e aqui nesse livro eu falo desde a infância do Virgulino e até mesmo antes da infância do Virgulino. Como é que eu faço isso, gente? Pesquisando. A pesquisa é muito importante, porque quem conheceu o Virgulino, né, sabe que o Virgulino, desde pequeno, que ele era uma pessoa astuta, malvada, que ele tinha um comportamento já diferente, diferenciado de outras pessoas. Por exemplo, aquela época,
Entendamos, naquela época a psicologia já existia como ciências, né? Já era reconhecida no mundo como ciências, né? Mas ainda estava distante do que é hoje, né? E antigamente as pessoas, por exemplo, tratavam do caso virgulino, quando foram fazer estudo sobre o comportamento virgulino, se apegaram àquela teoria lombrosiana, né? A teoria lombrosiana, que foi do ano de 1850, tinha a escola de Lombroso, né? E então as pessoas acreditavam que as pessoas assim que tinham tendência para o crime eram pessoas negras, vejam, havia o preconceito, negras, feias, aleijadas, pobres, que moravam em clima quente, digamos, no sertão, né? E essa teoria de Lombroso, ela caiu com o tempo, porque ela foi superada, porque a psicologia foi evoluindo, né? Começamos com as escolas funcionalistas, né? Estruturalista, depois Gestalt e assim vai. E aí eu não vou dar aula de psicologia aqui para ninguém, porque o objetivo não é esse. Mas então não se tinha a capacidade ainda, o conhecimento, né? Havia pessoas letradas também, viu, gente? Muito letradas, mas quando falamos no cangaço, então a gente vai para o Alto Sertão de Pernambuco, a princípio, que foi onde o Virgulino nasceu, ali nas Pedreiras. Aí tudo foi por conta de um chocalho, porque ele brigou com o Zé Saturnino. Não, quando a gente vai aprofundar os estudos, aí a gente vai entender, pelo menos é a minha maneira de analisar, de estudar, a gente vai ver que um chocalho era coisa muito pequena, assim, entre aspas, né? Podia até ter gerado realmente um desentendimento entre o Virgulino, o Lampião, e o Zé Saturnino, que cresceram ali junto, ali nas Pedreiras, né? Mas o caso é muito mais profundo. Então, eu já falei sobre a infância, sobre o nascimento do Virgulino, que foi criado pela avó, sobre complexo de Édipo. Eu já falei sobre o relacionamento do Virgulino, que ele ficou com raiva do Saturnino, que era amigo de infância dele, mas ele ficou com raiva quando o Saturnino foi casar-se, ele não gostou, né? E então foi aí que o Saturnino casa-se, vai morar na casa do sogro e arranjam essa rivalidade, essa briga, já vem daí. Depois o Virgulino vai crescendo, né? E também o Virgulino trabalhou quando ele era jovem, ele trabalhou com o pai dele, era Almocré Vieira, também. Ele lidava com, assim, amassava animais, mas era muito malvado com os animais. E então ele cria aquele círculo de a convivência do Virgulino sempre foi uma convivência muito difícil com as pessoas de Nazaré, do Pico, em Pernambuco, né? Então, por conta disso, os nazarenos, eles procuraram combater o Virgulino, porque o Virgulino, ele era uma pessoa desordeira, certo? Mas vamos dar um pulo, assim, na vida do Virgulino, porque a grande questão, o grande, digamos, o enigma, né, para muita gente é não saber o final do Virgulino. Ficou como se fosse uma entidade, né? O Virgulino nasceu, cresceu, pessoa, gente de carne e osso, né? Mas ele era uma pessoa que ele era um psicopata, né? E quem estuda a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria sabe que é um psicopata, sabe que o psicopata, existem níveis de psicopatia, né? Tem aquelas pessoas que são psicopatas, mas em um nível mais leve, né? Aqueles enganadores, mentirosos, aqueles que chegam traiçoeiros, assim, todos eles são. Tem tem um outro grau, digamos, vai aprofundando,
né? Até aqueles que cometem crimes, né? E pode cometer um crime, como foi o caso da Suzanne von Richthofen, como foi o caso de pessoas aí, agora eu não tenho o nome de todas, nós também não vou citar todas não, daquela esposa do dono da IOC, que matou o marido, estraçalhou, cortou e botou numa mala, né? Foi aquele crime que ela cometeu, foi presa, cumpriu pena, mas a gente sabe que é uma psicopata, né? Não só tem psicopatas homens e tem mulheres, né? Psicopatas. Agora, quando é um grau mais, digamos, tipo serial killer, é justamente o virgulino. Ele era, a Susana von Richthofen, né? Surgiu agora um outro caso, agora neste mês de janeiro passado, de uma outra pessoa que cometeu também um delito, um crime contra os pais. Matou o pai e a mãe está fazendo tratamento, se recuperando, porque o próprio filho, né, fez, assim, chamou um comparsa para matar os pais. Colocou um capuz, ele e o outro cara, né, e assassinou o pai. A mãe foi esfaqueada, porém a mãe sobreviveu, está fazendo tratamento. Imaginem só, gente. Tem muitos casos, por exemplo, o Bandido da Luz Vermelha, também teve o caso da Fera da Penha, que isso faz tempo, eu era garota quando apareceu, surgiu isso na revista Cruzeiro. A Fera da Penha foi uma mulher que namorou com um cara casado, o cara tinha uma filha, o cara não queria mais aquela mulher, né? Morava na Penha, no Rio de Janeiro, é um bairro que tem lá, né? No Rio de Janeiro. E ela levou a garotinha, a filha daquela pessoa que ela estava querendo, ele não queria mais, levou e assassinou a filha dessa pessoa. Então, o caso ficou conhecido como a Fera da Penha. E assim, existem vários casos, porém, como eu digo, né? E segundo a doutora Ana Beatriz, eu não estou com o livro dela aqui agora não, eu sempre mostro, né? Mas aí, nesse caso, nem todo mundo, nem todos os psicopatas são do mesmo nível, tal qual foi o Virgulino, tal qual foi a Dadá, o Moreno foi do grupo do Virgulino, outros eram criminosos, mas não chegavam ao nível do Virgulino, outros não eram psicopatas, tornaram-se criminosos. O caso do Candinheiro 2, lá de Buíque, perto de Arco Verde, né, que antes era Rio Branco, né, não significa que ele não deixou, ele foi um criminoso, mas ele foi mais incentivado a entrar no cangaço, certo? Porque se sentia atraído. O Virgulino, ele era uma pessoa que ele pela forma que ele tinha, porque ele era muito exótico, né? Ele chamava atenção, até o próprio cantor Luiz Gonzaga, né, cantor nosso, né, daqui de Pernambuco, o rei, né, do Baião, ele se vestia como vaqueiro, mas ele usava também o chapéu e ele disse que só não entrou para o cangaço por conta do pai dele. O pai dele disse: você não vai entrar para o cangaço, né? E deu-lhe uns acordos, ele não entrou para o cangaço. Mas muita gente que entrou iludido, né? Virgulino tinha essa capacidade que tem os psicopatas de enganar, de mentir, de seduzir, né? Bom, enfim, o Virgulino foi para a história, está na história. Agora, não como herói, como algumas pessoas dizem. É exatamente isso que eu digo, gente. Cada um tem sua abordagem, faz o seu estudo, a sua análise, certo? Aqui tem esse livro também, aqui, Lampião à Luz da Lei, né? Que é de Antônio Neto. Eu tenho quase todos os livros do cangaço. Tem aqui de Paulo Gastão, que foi quem me incentivou a estudar o cangaço, porque ele disse que eu tinha tudo a ver com, para estudar e procurar pesquisar, realmente. Eu sou filha de Nazareno, né, de Pernambuco, certo? Então, também teve aqui outro que é campeão foi campeão, assim, de livros, de escrever livros, e
mostrar o lado do cangaço, mas sempre endeusando, sempre mostrando o lado com mais o positivismo, digamos assim, porque Lampião foi injustiçado. Gente, Lampião jamais foi injustiçado, né? Aí muita gente fica com raiva porque o Pavinato disse, o Lampião nunca foi injustiçado, né? O Lampião, a família dele tinha bens, sim. Eles tinham terra, eles eram comerciantes, não eram ricos, mas viviam bem, até melhor, talvez, do que alguns sertanejos. Por quê? Porque eles eram comerciantes. Aí é quando eu vou entrar, no caso, do Rabino Yav Yaakov, porque que os judeus são tão perseguidos. Mas isso vai ficar para outro vídeo, né? Porque eu faço também essa ligação do Virgulino, que ele também foi uma pessoa, né, que ele nasceu justamente perto de Nazaré, Nazaré do Pico, né, entre Floresta do Navio, Floresta dá 50 quilômetros de Nazaré para Floresta, e Nazaré fica no centro, entre Vila Bela, Serra Talhada hoje, e Floresta. Aí eu também faço essas ligações, que é para poder ver, digamos assim, destino ou maldição, né? Ou então se entra pelo lado da psicologia para ver o comportamento virgulino. O virgulino, ele era muito astuto, no meu entendimento, tanto que o virgulino, ele planejou a própria morte. Ele planejou. Muita gente fica idealizando, imaginando como foi quem matou Virgulino Lampião. Depois de estudar bastante, de analisar, de assistir aos vídeos, escutar depoimentos através de vídeos do canal aí que tem, que coloca muitos vídeos, aí eu fui analisar o último dia do Virgulino, né? Claro que foi o presidente Getúlio Vargas, né, que aqui é o tenente Bezerra, né, que preparou uma emboscada, sim. Porque se não fosse através de uma emboscada, gente, Virgulino jamais seria morto, ou jamais teria morrido, né? Aí tem as duas questões, né, que eu vou falar. Por quê? Porque o Virgulino, ele passou mais de 2 décadas comandando, né, os grupos. Virgulino, ele formou grupos, mas nem todos os grupos ficavam subalternos ao Virgulino, não. Ele foi criador de grupos? Não, também não. Ele realmente, como diz a história, os criminosos também, eles se juntam a outros criminosos para promover, para praticar delitos, para assaltar. Nós sabemos disso, atualmente tem ocorrido isso, né? Pessoas com essa capacidade que tem os psicopatas de atrair, né, outras pessoas para junto de si, assim como tem pessoas que atraem que gostam da literatura, que gostam do trabalho, que têm as suas aptidões, gostam da pintura, também os criminosos, as pessoas que são traficantes, eles se juntam, né? Eles não ficam exatamente juntos, como temos a Cracolândia, não. Mas quando eles têm essa facilidade de ficarem ali juntos, porque se protegem, porque também as pessoas que traficam, digamos, a maconha, o crack, as armas, aí ali como se fosse um ponto, né, para comércio, né, o comércio de armas, o comércio de drogas, né? E assim vai. Então, o Virgulino, ele tinha essa capacidade e ele ficava, quando ele queria cometer algum crime mesmo, agora ele era ávido por matar, ele próprio matar, ou ver o outro matando, porque o psicopata, ele tem essa coisa da perversidade, né? E então eles juntam-se, depois separam aqueles grupos, porque é conveniente para não ficar tudo ali num lugar só, porque não é fácil, né? Como é que vão se alimentar, eles sabem através do outro
até dos coiteiros da época do Lampião, onde estavam, aí ele mandava um recado para juntarem-se e promover os crimes que eles cometeram, né? Depois dali, vamos então para Angico. Angico ocorreu entre o dia 27 e 28 de julho do ano de 1938, né? Ali foi o dia que Virgulino some. Qual foi a dúvida, ou qual é a dúvida? Aqui mesmo neste livro, né? O Frederico Pernambucano, ele deu já 3 versões para quem matou o Lampião. Aí é o meu entendimento, depois de pesquisar, de analisar, de ver o comportamento do Virgulino, as ações, como eram as ações, como ele praticava os crimes, os delitos, os grandes furtos e pequenos, como ele invadia fazendas, como ele fazia amizade com pessoas até de alta patentes, fosse das polícias, como hoje ocorre, né? Por isso que o Pavinato, ele fala exatamente isso, né? Aqui nesse livro, como era que ocorria naquela época, como é que hoje converge também para determinadas pessoas se infiltrarem até nas próprias polícias. Aquele tempo de Virgulino também houve isso, viu, gente? Havia pessoas que foram cangaceiros, deixaram de ser cangaceiros e entraram para as polícias, ou saíram das polícias, ou facilitavam as armas para o Virgulino, como foi também o caso de pessoas da política, como foi o caso de governadores, né? Do governador de Sergipe, né, que dava, digamos assim, colocava Virgulino dentro de casa, o Lampião, o rei do cangaço, né? Bom, então o Virgulino, ele já estava com 42 anos, né? E ele já não tinha mais aquela força física, né? Ele tinha a força das armas, que ele só andava armado, ele não tinha mais a força física. Dizem que ele planejava ir para outro estado, que seria Minas Gerais. Mas será que o Virgulino se adaptaria em Minas Gerais, em Goiás, digamos em São Paulo, outro lugar? No meu entendimento, não, porque ele era um psicopata do tipo serial killer, né? E ele não ia deixar de cometer os mesmos crimes. Lembremos que a coluna Prestes veio lá do Rio Grande do Sul para combater o cangaceirismo aqui em Pernambuco, né? E agora o Virgulino nunca chegou, ganhou uma patente fajuta, mas nunca chegou a combater a coluna Prestes. Mas aí analisemos por esse lado, coluna Prestes, lá do Rio Grande do Sul, de Carlos Prestes, né? Sabendo-se naquela época que tinha uma rivalidade entre o Carlos Prestes e o governador, aliás, o presidente Getúlio Vargas, né? Então, vem a coluna Prestes para o Ceará, né? Que ele vinha combater o crime organizado, que o Virgulino era crime organizado, tal qual existe hoje. O Ramais, existe hoje as milícias no Rio de Janeiro, São Paulo, está espalhado no Rio Grande do Norte também, já teve, né? Está espalhado aí, certo? Então, o Virgulino era nesse nível, ele comandava vários cangaceiros, mas como eu digo, ele sempre ficava, quando ele queria fazer uma empreitada, ele chamava através de recados, né? E assim vai. Então, o Virgulino, ele foi realmente emboscado ali em Sergipe, em Angicos, e a dúvida foi, continua sendo, no meu entendimento, eu não tenho mais dúvida, né? Que o Virgulino sabia que não tinha mais como resistir, né? Brigar, como ele brigava quase todos os dias, tinha questão de cangaceiro aparecer num lugar, aparecer no outro, sempre Virgulino era a figura central, ele, o Corisco, o Zé Sereno, o Zé Baiano, e aí vai. Então, gente, no meu entendimento, o Virgulino não tinha mais como
viver aquela vida, e ele aproveita ali em Angico, ele tramou aquele último dia para deixar todo mundo sem entender o sumiço do Virgulino, né? No meu entendimento, ele estava em Angico, a Maria Bonita, Maria Deia, Maria Bonita, também estava ali, mas o momento em que o Virgulino fica só, né, quando rompeu aquele tiro, a Maria saiu, estava junto, ele saiu dali, das pedras ali, que tem uma baixa lá, né? Ele sai, a Maria saiu, foi pegar um pouco de água numa latinha de queijo do reino, né? E o Virgulino ficou só, o Luiz Pedro, que era amante do Virgulino, amante do Virgulino, também, né? Também sai quando o Virgulino fica só. Ele, no meu entendimento, ele tinha armas ali, ele inclusive tinha rifle, tinha até armas de calibre bem mais possante, que eram armas até do exército, usadas pelas polícias, né? E ele tinha tudo aquilo dali, aquele aparato, né? Muita munição, mas quando ele vê que está sozinho, que não vai poder sair daquele lugar, aí ele, no meu entendimento, ele pegou o revólver da própria Maria, que a Maria andava com 38, a Dadá também. As cangaceiras sempre portavam armas, certo? Agora, quem usava mais arma e quem atirava era a Dadá, né, que era outra psicopata, certo? Agora, o Virgulino aproveita aquele momento para atirar na própria cabeça. Por quê? Os psicopatas, eles podem chegar a isso. Eles preferem morrer a se entregar, né? E o Virgulino, com ele, no meu entendimento, aconteceu exatamente isso. Ele atira na parte, na região frontoparietal, né? E quando o soldado, o Panta de Godói, alcança o Virgulino, que encontra o Virgulino se debatendo em cima de uma pedra, né? Ele termina de matar. O Virgulino dá um outro tiro na cabeça, a cabeça do Virgulino se esfacela, né? E então, o meu entendimento é que, porque ninguém entendeu essa questão do Virgulino ser morto, entre aspas, né? Terminou de morrer com os tiros do Panta de Godói. Mas ele já tinha levado um tiro na cabeça, entre aspas, ele mesmo se matou. E assim, alguns psicopatas podem fazer isso, podem chegar a isso. Por quê? Porque eles têm a própria lei, eles não se submetem à lei de ninguém, nem do Estado, nem dos pais, de ninguém. E eles preferem morrer, digamos, Virgulino preferia morrer a ser preso. Ele não admitiria jamais ser preso. Também outra coisa, ele jamais tornar-se-ia uma pessoa capaz de constituir uma família junto com a Maria, conforme dizem, porque a Maria foi morta antes. O Panta de Godói disse isso claramente, que terminou de matar a Maria, deu tiro, deu 2 tiros, um na barriga, o outro nas costas, e depois cortaram a cabeça dela. Como é então que o Virgulino saiu dali com a Maria e foi morar em Minas Gerais e constituiu uma família e morreu com quase 100 anos. Então, gente, é imaginar, pensar mais, estudar mais e aprofundar nesse fato, né, que houve, que foi o cangaceirismo, né? E quem quiser saber mais da história do Virgulino, vai lá em Nazaré do Pico, vai saber do início da vida do Virgulino, não é do final. Inclusive aqui no livro de Marilourdes, né, Marilourdes Ferraz, ela faz a abordagem e ela cita como vivia o Virgulino, né? Tem foto da casa dos pais de Virgulino, né, que eles tinham casa, conforme eu disse. Tem foto da casa da avó do Virgulino, né, que foi agora a casa que os pais do Virgulino moraram, só tem as pedras, só, os tijolos, né, os escombros. Foi lá e fez um vídeo sobre isso. E refizeram a casa da Jacosa, foi onde o Virgulino ficou nos primeiros dias de vida dele, que a mãe dele
engravidou, ele é o terceiro filho de Sulema, né? E a mãe deixa o Virgulino aos cuidados da avó, né? Aí daí é que eu vou desenvolver o meu trabalho, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro, deste livro aqui, que eu falo, porque para a gente analisar uma personalidade, um personagem e uma personalidade de uma pessoa, o comportamento de um, e poder dizer assim, essa pessoa é narcisista, essa pessoa é psicopata, essa pessoa é uma pessoa com uma neurose, essa coisa, né, que faz parte da profissão do psicólogo, né, dos psicanalistas, dos psiquiatras, né, psiquiatras tem que ser médico, né, e psicólogo não precisa, mas tem que ter a formação. Então, gente, esse meu trabalho foi para falar mais sobre o cangaço, né? E dizer que às vezes eu fico um tempinho assim, eu preciso estudar muito, né? Nunca a gente sabe o suficiente para que a gente não possa aprender, como eu digo, pega aí, põe aí Davi Robert, né? Esse cara é fantástico, simplesmente fantástico. Ele vai mostrar a vocês como é que agem os narcisistas, os sociopatas, os psicopatas, né? Que sociopata também está na mesma, é um grau mais leve, entre aspas, do psicopata. O psicopata não é louco, gente. O psicopata sabe o que faz, não é louco. Ele sabe muito bem o que ele quer. Por hoje eu fico aqui, que o vídeo já está muito longo, né? Agora dá o like aí, qualquer coisa, e acompanhe os meus vídeos, tá? Vou falar sempre nessa linha. Depois eu vou falar sobre o professor Ock, né? H-O-C, Ock, né? Tem o vídeo dele também. E sobre essa matéria, o cangaço, mas também procurando fazer abrindo um leque mais, para a gente não ficar naquela mesmice, mostrando só, o povo combate Maranduba, da Serra Grande, para... Não, eu prefiro essa outra linha, tá bom? Dá o like aí.